Estamos ao vivo mais uma vez, então sejam bem-vindos ao meu lar, porque o canal Caminho da Alma é muito mais que um canal no YouTube, é um ponto de luz aqui na Terra que eu e você vamos construir juntos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, na verdade, e até um pouco contraditório a respeito das coisas que eu falei nas duas primeiras lives. Quem acompanhou as duas primeiras lives talvez já tenha entendido o porquê. Mas antes da gente começar, eu vou esperar uns 5 minutinhos, porque eu sei que nesse horário eu pego o pessoal almoçando. Então eu vou esperar uns 5 minutinhos antes da gente entrar no assunto. E até lá eu vou pedindo para vocês me avisarem se vocês estão me ouvindo bem, de onde vocês são, como é que vocês estão. Quero conhecer vocês um pouquinho melhor. Eu estou falando da grande Florianópolis num dia cinza, frio e chuvoso. E de onde vocês são? Como é que tá aí? Vão me contando enquanto a gente espera o restante do pessoal chegar. Logo, logo a gente começa. Como é que tá o áudio aí para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô sem microfone. Preciso que vocês me confirmem se vocês estão me ouvindo bem. Nas primeiras lives eu havia falado que aqui no canal eu não ia trazer doutrina, né? Porque estudos de doutrinas temos um monte, tem vários canais por aí. E hoje eu trago logo essa frase: fora da caridade não há salvação. Mas calma, vocês vão entender. Vou continuar sem trazer doutrina para as lives, porque aqui é de fato um canal para eu compartilhar a minha experiência com o caminho da alma. E essa frase, apesar de ela ser muito doutrinária, a gente estuda muito, principalmente quem vem da área do espiritismo, faz parte do meu caminho da alma, faz parte da minha experiência com a espiritualidade, uma experiência recente também, por isso que eu decidi trazer esse assunto ainda mais dessa forma. Então, não se assustem, não mudamos o tema do canal até agora, vai continuar sendo experiências do meu caminho da alma, experiências com a espiritualidade, porque a ideia não é encher vocês de mais informações, é compartilhar a minha experiência para que ela agregue na sua experiência também. A gente sabe que o caminhar para a alma, às vezes é um pouco solitário, às vezes é um pouco difícil, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, só que tem mais pessoas passando por essa mesma experiência. Então, se eu puder compartilhar a minha experiência com vocês e vocês se sentirem menos perdidos, é uma vitória. E a ideia do canal é justamente essa: que vocês não se sintam sozinhos, não se sintam perdidos e que a gente continue construindo esse ponto de luz aqui na Terra. Então, esperei uns minutinhos, vamos começar. E a ideia é falar sobre a caridade, mas sem a doutrina. Mas eu trouxe a doutrina para a gente começar essa live. Reforço, a gente não vai falar de doutrina aqui, principalmente porque não é para ser um canal apenas do espiritismo. Eu já comentei algumas vezes antes, eu não quero que vocês peguem o que eu digo aqui como verdade absoluta e tampouco se fechem em uma doutrina, em uma religião. Eu mesma, apesar de ter as minhas convicções muito pautadas na filosofia do espiritismo, eu acompanho várias outras religiões também. Então, eu acredito que não tem como escolher apenas uma, elas se complementam. Então, a ideia aqui é poder abraçar todas as ideias, todas as filosofias religiosas e contribuir com o caminhar de cada um. Mas eu precisei trazer a doutrina porque precisava contextualizar o tema de hoje. E para quem não é de espiritismo, não está talvez muito familiarizado com a necessidade da gente sempre reforçar a ideia da caridade.
Dentro da casa espírita, a gente fala muito, né, sobre a caridade, todos os estudos. Eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo no Centro Espírita toda semana. Então, a gente sempre acaba chegando na caridade justamente porque é uma filosofia muito latente na nossa convicção religiosa. Mas vou trazer a doutrina, mas a gente logo vai sair dela, eu só preciso contextualizar. Então, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é tratado muito esse assunto fora da caridade, não há salvação. E eu vou ler duas linhas aqui para vocês. Aqui, para encerrar o capítulo, traz a seguinte informação. Fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. E por que que eu trouxe esse trechinho do Evangelho? Porque é falado aqui sobre a necessidade da caridade aqui na Terra, porque assim viveremos em paz. E quando eu comecei a entender um pouco mais o meu lugar aqui na Terra, é onde eu comecei a questionar muito a questão do amor. E eu comecei a levantar várias reflexões, várias ideias, várias filosofias, inclusive a própria filosofia, o estudo da filosofia, ela traz o amor em alguns níveis. E se a gente for parar para analisar os níveis desse amor, nós, seres humanos aqui na Terra, a gente vive um amor muito inicial, muito infantil ainda, que é um amor muito egóico. E fazendo um paralelo com a caridade, quando a gente vive esse amor muito egóico, a caridade se torna cada vez mais difícil. E é por isso que, às vezes, a paz de espírito que a gente tanto fala é tão difícil de encontrar. Porque se a gente precisa da caridade para viver em paz, quanto mais difícil é acessar a caridade, mais difícil a gente vai conseguir, mais difícil será a vivência dessa paz interior. E quando eu comecei a estudar para me tornar terapeuta, porque eu vim da área jurídica, eu comecei a me aprofundar muito em outras ideias a respeito do amor. Tanto é que hoje uma das bases do meu trabalho são as ordens do amor. Na terapia sistêmica, na mentoria, na constelação familiar, uma das bases, além da neurociência, além da física quântica, é as ordens do amor. E é onde a gente começa novamente a entender os níveis do amor. E eu trabalho muito com o amor que adoece e o amor que cura. Porque, sim, muitas coisas que a gente vivenciou na nossa infância que podem ter nos traumatizado, a gente não consegue olhar como aquilo como fonte de amor. Mas, por vezes, é um amor que adoece. Se a gente for parar para pensar no egoísmo do ser humano, acaba sendo uma espécie de amor, mas um amor egóico, onde beneficia um, mas beneficia um de maneira muito geral, né, muito superficial, mas adoece o outro. E eu comecei então a trabalhar muito isso, continuei os meus estudos da doutrina espírita, comecei a me entender muito nesse lugar, e uns anos atrás, em contato com os meus mentores, a gente estava tentando, eu estava tentando me entender ainda, né? O que que eu faria com tudo isso, o que que é essa mediunidade, o que que eu vou fazer com ela. E um dos meus mentores me perguntou, tá, sobre o que é que você quer falar? Aí eu respondi, nossa, mas eu sempre achei que vocês iam me falar o que eu tinha para falar e eu só ia passar adiante. E eles falaram o seguinte, minha irmã, a gente não vai passar para você assuntos que você não está disposta a falar. E aí foi um primeiro choque de realidade, porque apesar de eu estar sempre envolvida nos estudos espíritas, eu sempre achei que os médiuns recebiam as informações e passavam adiante. Mas o que eu comecei a entender? Nós só vamos receber aquilo que a gente está apto
aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente tem condições de receber. Se eu não quisesse falar sobre o amor, se eu carregasse muito ódio, muita raiva e eu desprezasse o amor, eu não iria querer falar sobre isso. De que forma, então, a espiritualidade canalizaria esse tipo de mensagem através de mim? Que peso teria essa mensagem se ela passasse por mim carregada desse jeito? E eu fui num lugar muito profundo em mim e eu pensei, poxa, eu quero falar sobre o amor. E isso para mim foi um choque muito grande, porque eu sempre me achei uma pessoa muito não amor. Eu sempre achei que eu era uma pessoa que não tinha essa capacidade de amar, de entregar amor, de acolher o amor. E tem muito a ver também com a live da semana passada sobre a integralidade do ser. Porque a minha essência, ela é muito do amor. E eu entendi que a minha existência aqui, nessa vida, é falar sobre o amor, porque eu precisava valorizar o amor, eu precisava me abrir para o amor, eu precisava amar o amor. Hoje em dia eu costumo falar isso, que eu amo o amor. E a minha essência, então, carregava muito essa energia do amor, mas as minhas experiências, desde a minha infância, eu cresci num lar muito violento, eu cresci num lar muito abusivo, então isso foi me fechando numa casquinha. E aí eu fui me dividindo. A minha essência, ela ansiava pelo amor, mas as minhas experiências foi criando umas casquinhas onde eu fui me distanciando do amor, onde eu estava carregando muito ódio, muito rancor, muita raiva, e isso criou uma identidade, uma falsa identidade da Adriele sobre ela ser anti-amor. Mas, na verdade, isso eram só as minhas dores falando. Lá dentro tinha uma Adriele que ansiava pelo amor, uma Adriele que ama, uma Adriele que ama o amor, que ama receber o amor. E quando eu comecei a perceber que, de fato, aquela Adriele raivosa, que carregava muito ódio, já fazia muito tempo que ela não existia, eu comecei a entender o quanto eu estava sufocando esse amor dentro de mim. E aí eu comecei a colocar para fora esse amor através do meu trabalho. Eu comecei a trazer mais do amor que cura para o meu trabalho. E eu costumo falar, inclusive, para as minhas clientes, que a melhor terapia que a gente pode ter é um relacionamento. Se estamos abertos a nos olharmos através daquele relacionamento, a gente aprende muito, a gente evolui, a gente consegue melhorar os nossos desafios. E quando a gente não está aberto, a gente só continua reforçando nossas dores, a gente machuca o outro, que é onde entra o amor que adoece. Então, estar aqui hoje falando sobre isso é uma grande vitória da minha própria construção do ser, porque a minha essência ansiava pelo amor, mas a minha vida aqui, ela veio me mostrar o outro lado, para que em algum momento eu aprendesse a valorizar o amor. Por que eu estou falando tudo isso se eu comecei a falar sobre a caridade? Porque recentemente eu entendi muito da conexão entre o amor e a caridade. E nos meus estudos a respeito do amor, a respeito da caridade, quanto mais eu vivia, mais eu entendia que o ser humano, ele entende o amor de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito infantil, de fato. Porque a tendência é sempre amarmos aquele que nos faz bem, é sempre querer perto, já que a gente ama. Só que o amor, ele é muito além disso. Se você só ama quem te faz bem, é um amor muito egóico, não é sobre o amor, é sobre você. Se você quer estar sempre perto daquela pessoa que você ama, também é um ato de egoísmo muito grande, já que eu te amo, fique perto de mim. Mas e a liberdade daquela criatura? A gente vê muito isso nas nossas experiências com os nossos filhos. Eu tenho um filho de 16 anos, então eu comecei a reparar muito isso também. Nós, como mães, como pais, muitas vezes a gente prende os nossos filhos por amor, mas na verdade é um ato egóico nosso, porque esse filho, ele veio para cá para viver também, ele veio para cá para aprender, para se desenvolver. E se a gente prende ele não consegue passar pela própria experiência.
E olha como isso é anticaridade. Então, a caridade e o amor, eles vão se misturando. E recentemente eu tive uma experiência com os meus mentores que me reforçou ainda mais. Só que me trouxe uma visão a respeito da caridade que antes eu não tinha formulado isso ainda, e que me fez muito sentido e traz muito sentido para nossa existência também. Eu faço um trabalho espiritual com os meus mentores e, além desse trabalho, tem muito aprendizado também, porque a gente vai recebendo assim instruções de como a gente deve se sentir, como a gente deve olhar para o outro, como a gente deve olhar para as situações. E eu costumo dizer que desde que eu comecei esses trabalhos, eu evoluí tudo que eu não evoluí em 10 anos. Porque é de fato um aprendizado. O meu filho costuma dizer que é o meu estágio, porque eu aprendo e eu trabalho ao mesmo tempo. E isso tem sido muito interessante, e foi a partir daí que eu trouxe uma visão a respeito da caridade muito grande. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês, a minha experiência com a espiritualidade, com os meus estudos, com a minha própria vida, que formulou uma visão sobre o amor, sobre a caridade de uma maneira diferente. E ao longo da minha vida, eu sempre tive atitudes que eu considerava caridosas. Então, eu sempre fui uma pessoa que voluntariamente cedia a atenção, cedia tempo, cedia coisas materiais. Então, eu sou aquela pessoa que, se encontra uma pessoa em situação de rua, eu paro, eu converso, vou na farmácia, levo comida, levo roupa. E sempre tratei isso de uma maneira muito natural. Só que a minha própria experiência com essas pessoas foi me mostrando que esse tipo de atitude acaba não sendo muito natural. Eu lembro que uma vez eu parei para conversar com um homem que estava em situação de rua e eu parei para conversar com ele, perguntei se ele já tinha tomado café, se ele queria comer, peguei a bolacha que eu sempre carregava na mochila, entreguei para ele, ele agradeceu e no final ele falou: Poxa, moça, mas o melhor mesmo nem foi a comida, foi você ter parado para conversar comigo e ter me dado esse sorriso. E aí eu comecei a entender de fato que, às vezes, a caridade não está no material que a gente entrega, mas na nossa presença. Essas pessoas, será que a maior dor delas é realmente a fome ou é se tornarem invisíveis a partir do momento que ficaram na rua? Claro, o corpo pede comida, é necessário o alimento, a gente precisa cuidar do nosso corpo. É a nossa morada divina aqui nessa existência. Mas será que a dor da alma de não ser mais visto, das pessoas não conversarem, das pessoas não simplesmente não se importar e fingirem que eles não existem, será que não é maior? Será que ceder tempo não seria muito mais do que eles gostariam e precisariam do que apenas ceder comida? Porque a tendência do ser humano, quando pensa em caridade, é sempre entregar alguma coisa. Doa dinheiro, doa roupa, mas e o que aquela pessoa realmente quer? É isso que vai preencher a alma dele? Eu sempre pensei muito nisso, mas de maneira muito superficial, muito superficial. E na semana passada, essa experiência com o meu trabalho espiritual com os meus mentores foi algo muito da caridade. A gente recebeu ali um ensinamento muito grande a respeito da caridade. Inclusive, a frase que está na imagem dessa live, a frase que eu recebi dos meus mentores quando começaram a explicar o que de fato é a caridade. Então, a frase é que a caridade constrói, a caridade fortalece, a caridade mantém. E nesse ensinamento a respeito da caridade, os meus mentores começaram a explicar que a caridade é parar de olhar para nós mesmos e olharmos para o outro. E, às vezes, o ato caridoso que a gente tem não é de fato um ato caridoso, porque a gente não está olhando para o outro. A gente tem essa atitude de doar algo, mas ainda olhando para nós. O quanto eu me sinto bem quando faço isso. O quanto eu posso evoluir moralmente quando eu faço isso. O quanto as outras pessoas me aplaudem quando eu faço isso.
Então, às vezes, é uma atitude caridosa, só que egóica, muito baseada em nós mesmos. E nessa explicação a respeito do que é a caridade, foi onde eu comecei a colocar clareza em algumas outros aprendizados que eu estava tendo, mas que eu nunca tinha pensado antes. Então eu comecei a entender ali com a espiritualidade que não é o amor que constrói um relacionamento, constrói um lar, não é o amor que mantém um casamento, não é o amor que fortalece, é a caridade. É a caridade que constrói um lar, que constrói um relacionamento, que constrói um casamento. É a caridade que mantém esse relacionamento, é a caridade que mantém o amor, é a caridade que fortalece a união. Porque se a caridade é você parar de olhar para você e olhar para o outro, quando você está dentro de um relacionamento e você para de olhar para você e consegue olhar para o outro, é a maior atitude de amor que você pode ter para com aquela pessoa. Porque você para, muitas vezes, de ferir aquela pessoa por querer se proteger por conta de uma dor, de um trauma seu, e você consegue ouvir aquela pessoa. Você consegue enxergar aquela pessoa. Quantos casamentos acabam sendo destruídos porque um não ouve o outro, um não enxerga a necessidade do outro, um não vê o outro. Porque quando se fala em caridade, logo as pessoas olham para fora. Doar para uma instituição, ir visitar um asilo, ajudar um colega de trabalho e dentro de casa. Dentro de casa não ouve a esposa, não ouve o marido, não enxerga o filho, não enxerga as dores do filho. Então, para que haja o amor dentro de uma união, a caridade precisa vir antes. É a caridade quem vai construir o amor, é a caridade quem vai fortalecer o amor, é a caridade que vai manter o amor. Porque é através da caridade que você consegue olhar para o outro. Então, antes de pensarmos na caridade de fazer uma doação para uma instituição, olhe para quem está mais perto de você, para a caridade dentro do seu lar. Porque é aqui onde começa a caridade de verdade. Com quem está com você todos os dias. Com quem já olhou para você e viu o seu pior dia, o seu pior lado, o seu pior momento. Para quem escolheu estar com você, apesar de tudo. Para quem decidiu construir algo com você. E não se constrói nada sozinho. Você precisa olhar para o outro. Então, o desenvolver da caridade, você não vai fazer olhando para fora. O desenvolver da caridade você vai fazer olhando para dentro da sua casa, da sua família, para dentro de você. Claro que doar para instituições, ceder alguma coisa, um tempo, uma roupa, um alimento para quem precisa, é necessário com certeza. Temos tantas pessoas precisando, num dia frio e chuvoso como esse, de um cobertor, de um lugar quentinho para ficar, de uma roupa, mas quando você cede tudo isso para quem está fora, mas para dentro do seu lar você não consegue ouvir sua esposa, enxergar o seu marido, atender às necessidades do seu próprio filho, a caridade não está sendo feita. Você está apenas alimentando o seu lado egoístico. Então, toda vez que você for pensar no porquê o seu casamento está acabando, ou porquê a relação com o seu filho é tão difícil, ou porquê você não consegue se entender com o seu irmão, se pergunte o quão caridoso você está sendo. E entenda, não é o quanto você está doando para essas pessoas, mas é o quanto você consegue parar de olhar para você e conseguir olhar para essa pessoa.
E ainda nesse estudo com os meus mentores a respeito da caridade, gente, eu me emocionei falando isso. Então, vou ficar com a voz um pouco embargada agora, não estranhe. Foi uma mensagem que eu recebi que me deixou muito emocionada, mas vamos seguir. A gente está aqui para isso, vamos seguir. Ainda nesse estudo com os meus mentores a respeito da caridade, a respeito do amor, eu comecei a entender como é difícil para o ser humano a construção do amor e a construção da caridade, porque nós estamos aqui na Terra presos na matéria. Para a gente, ainda é necessário um pouco do nosso egoísmo. No ano passado, eu fiz uma palestra no Centro Espírita, onde eu comecei a falar muito sobre isso. Quando a gente traz a psicanálise para construção do ser, a gente começa a estudar a parte da individualização. E é através da individualização que o ser humano consegue se reconhecer. Quem é? Quais são suas dores? Quais são suas capacidades? Quais são os seus desafios, seus defeitos, suas qualidades? Então, precisa dessa individualização. E para acontecer esse processo de individualização, precisa daquele pontinho do egoísmo, que é olhar para si. Se você não tem esse pontinho do egoísmo de olhar para si, você não se reconhece. Só que confunde-se muito esse pontinho de desenvolvimento de olhar para si com se colocar no centro de tudo, que é o que eu começo a separar nos meus atendimentos com as minhas clientes, no trabalho terapêutico, sobre o que é egoísmo e o que é egocentrismo, porque assim fica mais fácil de contextualizar. Então, através do seu mínimo de egoísmo, você consegue fazer esse trabalho de individualização. Só que quando você transforma isso num egocentrismo, é onde você só olha para você, é onde você é o centro de tudo. Então, o ser humano, como ele ainda acaba misturando muito isso, porque nós estamos na matéria, nós estamos lidando com muitas dores ainda. Nós estamos lidando com vícios morais, nós estamos lidando com vícios materiais, nós estamos lidando com muita coisa. Então, há essa confusão. Então, muitas vezes, para o processo de individualização e fica preso apenas no egocentrismo. Então, essa pessoa para de olhar para si e cobra que outras pessoas olhem para ela, cobrem dela esse olhar, esse centro das coisas, e é onde ela para o próprio desenvolvimento. Então, quando a gente começa a falar sobre o que é de fato a caridade, é você parar de olhar para você para olhar para o outro, perceba que acaba sendo muito contraditório com o próprio processo de evolução do ser humano, que é olhar para si, olhar para dentro, para entender quais são os seus vícios, quais são os seus defeitos, quais são os seus desafios, quais são as suas qualidades, quem é você? Porque você não vai conseguir identificar quem é você enquanto você olha para o outro. Você precisa olhar para você. Então acaba se chocando esses dois universos. E é por isso que é um processo. É um processo de individualização e é um processo para a caridade. Conforme você vai trabalhando a sua individualização, construindo o seu ser, você vai se abrindo um pouco mais para a caridade. Então, você não tem como pular as etapas. Toda vez que você pula as etapas, você se perde e você não consegue fazer nada disso. Se você quer tentar ser caridoso, sendo que você não consegue nem olhar para você mesmo, você não está sendo caridoso. Porque talvez você está só alimentando um ego. Você sequer entende o que é ser caridoso com você mesmo. Porque você não olha para você. Lembra, a caridade é olhar para o outro? Se você não olha nem para você mesmo, como é que você vai conseguir olhar para o outro? Se você não entende as suas próprias necessidades, como é que você vai olhar para as necessidades do outro? Então é sempre um processo. E a gente vai caminhando juntos. Porque se você só fica preso no olhar para você, na sua individualização, você se perde da humanidade. Fica preso em você mesmo. É como se você não conseguisse se encaixar em lugar nenhum. E quando você fica só preso no fora, olhar para o outro, você não se conhece. Consequentemente, você não consegue alimentar e trazer essa caridade. Você pode até ser aquela pessoa que vai doar muito dinheiro,
mas você vai sequer conseguir perguntar para uma pessoa se ela tá bem. O que que ela realmente precisa? Nossa, minha esposa está estranha hoje, será que aconteceu alguma coisa? Porque ela não vai conseguir se conectar emocionalmente. Porque a conexão emocional, ela vem com a conexão consigo mesmo. Se você não tem essa conexão com as suas próprias emoções, você não aprende a reconhecer as emoções. Como é que você vai reconhecer as emoções alheias? Então, a espiritualidade, o universo, Deus, enfim, não dá ponto sem nó. Ele jamais permitiria que você entregasse para alguém sem antes entregar para você, porque você também é uma obra dele. Você também precisa. Ele também jamais permitiria que você se entregasse tudo sem olhar para o seu próximo, porque o seu próximo também é uma obra dele. Agora, quando duas pessoas olham para si, olham uma para a outra, olha a potência que isso seria. E quem acompanhou a live da semana passada sabe que eu falei muito sobre a integralidade do ser. E chega um momento nessa integralidade que a gente começa a perceber que nós somos integrais com o todo. E quando a gente começa a entender que nós pertencemos ao todo, nós não somos um ser isolado, a gente começa a entender que o que a gente faz para o outro, na verdade, a gente está fazendo para nós mesmos. E isso, de novo, entra no parar de olhar para mim e olhar para o outro. Quando a gente vive somente no nosso mundinho, a gente sequer se preocupa com as consequências dos nossos atos para com o outro. Mas tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente recebe de volta. É a lei da causa e efeito. E se você está pertencendo ao todo, tudo que você entrega, você recebe de volta, porque você está alimentando o todo também, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. É só você perceber que tem lugares que você vai, que você se sente muito mal. Não aconteceu nada, mas você se sente muito mal. Porque tem pessoas que são tão densas, carregam tantas energias de reclamação, de raiva, de ódio, de vício, que ela vai emanando isso para o lugar, para o ambiente, e o ambiente já fica assim. E é só você parar pra pensar, o ambiente não é só um quarto com quatro paredes, o ambiente é o universo onde você está. Então, aonde você está, o que você emana é o que você vai receber de volta. Se você está sempre pensando em vícios, pensamentos de vingança, de injustiça, de reclamação, de tristeza, você está alimentando ao seu redor com tudo isso. Então, se você olha para o outro e você está sempre julgando o outro, sempre reclamando do outro, sempre xingando o outro, sempre desejando mal para o outro, é assim que você está alimentando a sua volta. Isso vai retornar para você de alguma maneira. Então, o olhar caridoso, ele é tão perfeito porque você pode até não fazer bem para aquela pessoa, você pode até fazer mal para ela, mas tu vai ter que arcar com essas consequências também. Então, numa conclusão assim sobre a caridade, a caridade ela é o que condiciona até a tua própria situação aqui na Terra. O quão caridoso você consegue ser com o outro será a consequência do que você vai carregar daqui em diante. Porque o que você entrega para o outro, você recebe de volta. Aquilo que você entrega para você, você recebe de volta também. E é o que você contribui para outras pessoas. Todas as vezes que você se questionar razões das suas ações, começa também a incluir o olhar para o outro. Hoje, quantas vezes você conseguiu olhar para o outro? Quantas vezes você olhou verdadeiramente para o outro? Não, se eu fizer isso, como é que o outro vai me devolver?
Isso não é caridade. Agora, olho para aquele outro e penso: o que será que ele está precisando nesse momento? Como eu posso ser útil para essa pessoa nesse momento? Como eu posso dar o meu melhor para essa pessoa neste momento? Sempre olhando para o outro. A caridade é parar de olhar para si e olhar para o outro. A caridade constrói, a caridade fortalece, a caridade mantém. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Gente, para a gente encerrar a live de hoje, eu preciso dizer que quem acompanhou as outras lives sabe que esse canal ele foi uma idealização do plano espiritual, eu apenas materializei. E tudo que eu trago aqui no canal vem de canalizações, vem de instrução do plano espiritual, dos meus mentores. E a ideia sempre foi trazer a minha experiência. Só que o meu trabalho aqui na Terra com a mentoria sistêmica, terapia, constelação familiar, é trazer a integralização do ser. Esse é o meu papel, fazer com que as pessoas entendam que ela é corpo, mente e espírito. E não existe nada mais importante. É o único. É essa unicidade. Então precisa se olhar para tudo isso. E um dos meus pontos mais desafiadores sempre foi trazer a parte espiritual para o meu trabalho, porque como eu trago muitas fontes científicas, eu sempre tive muito desafio para trazer essa parte espiritual. Eis que surgiu então o canal Caminho da Alma, idealizado, até nomeado pelo plano espiritual, para que eu trouxesse essas informações de alguma maneira, porque é o meu propósito. E como eu estava tendo muita resistência, estava barrando esse propósito. Enfim, o que aconteceu? Comecei a trazer vídeos terapêuticos que não são desse canal, mas foram feitos por mim para incluir aqui no acompanhamento. Porque se a ideia é trazer essa integralidade do ser, se a ideia é passar a minha experiência, eu ainda não estava conseguindo fazer de maneira completa. Então, fui instruída a trazer alguns vídeos fora da espiritualidade, mais terapêuticos, para que a gente pudesse integrar todos esses conhecimentos, todos esses cuidados, todas essas curas. Então, no canal agora tem uma playlist nova chamada Terapêutico. Então, lá eu vou começar a incluir conteúdos além do espiritual, para que a gente possa cuidar não só da nossa alma, mas da nossa mente, das nossas emoções. Quem acompanhou a live de ontem entende qual é a importância de curar a alma, curar o corpo, curar a mente, curar as emoções, como isso é um processo, é uma consequência também. Se você não assistiu, te convido a assistir, porque você vai entender muito sobre você, sobre questões que você passa no seu dia a dia, sobre desafios que você não consegue enfrentar. Tá tudo lá. E a ideia é continuar trazendo esse lado espiritual, mas também trazer mais conteúdo, mais consciência sobre a mente e as emoções. Então, eu espero de coração que esses conteúdos preencham vocês de alguma maneira. Eu desejo que vocês consigam encontrar alguma coisa da minha experiência que possa agregar na sua experiência, na sua caminhada, porque, como eu falei no início da live, o Caminho da Alma é muito mais do que um canal no YouTube, é um ponto de luz aqui na Terra. E eu e você vamos construir esse ponto de luz juntos. Então, para mim é uma alegria imensa ter você aqui, poder contribuir com a sua experiência, porque você também está contribuindo com a minha. Com a minha experiência no canal e com a minha experiência aqui nessa existência. Então, ter você aqui comigo, com certeza, é um marco grandioso. E eu espero que você entenda isso a respeito de você também. Então, um beijo para você, eu desejo de coração uma boa semana, que essa semana seja muito iluminada e até semana que vem.